Pessoal, vamos agora dar continuidade à nossa disciplina. E esse assunto de hoje é falar sobre potássio no solo, na planta, recomendação de adubação. Bom, na outra aula, na última aula, nós falamos sobre o fósforo e verificamos que o fósforo não se destaca entre os nutrientes mais absorvidos pela planta. É o contrário, vamos dizer assim, né, bem diferente do potássio. O potássio, ele é o segundo nutriente mais exigido ou mais absorvido, em termos gerais, né? Fazendo a média da maioria das culturas, ele fica em segundo lugar. Mas lembrando, como eu também já comentei, dependendo da cultura, principalmente nas fruteiras, ele vem em primeiro lugar. Ele é o nutriente mais absorvido pelas plantas. Bom, ele é absorvido basicamente na forma catiônica, K+. A função do potássio é na regulação osmótica, estomática, transporte de íons e carboidratos. O potássio é um dos poucos elementos, nutrientes, que não faz parte da estrutura, de nenhuma estrutura na planta. Ele faz parte do metabolismo, mas ele é muito móvel. Ele não faz parte, como é que eu posso dizer, de uma molécula ou de uma estrutura, de um componente em que ele fique fixo, como, por exemplo, acontece com fósforo, né? O fósforo é componente estrutural do ATP. O nitrogênio é componente estrutural do nucleotídeo. O potássio não. O potássio não fica em nenhuma dessas situações. Ele simplesmente trabalha entrando e saindo de vacúolos das células para entrada ou saída de água, por isso que ele é importante na regulação osmótica, e também no transporte de alguns íons, principalmente ânions, já que ele é um cátion. Em relação à regulação osmótica, basicamente o potássio ele entra e sai da célula, favorecendo a entrada e saída de água. Basicamente essa é a função do potássio. Quando a célula precisa ficar túrgida e assim abrir os seus estômatos, para quem lembra lá de fisiologia vegetal, os estômatos se abrem quando aquelas células se enchem de água, e quando esses estômatos precisam ser fechados rapidamente, tem que haver uma saída rápida de água dessas células. Pronto. Para que haja entrada de água nessa célula, a célula favorece a entrada do potássio, como também favorece a entrada de outros ácidos orgânicos, como é o caso do malato. Quando o potássio e o malato entra no vacúolo, cria um potencial osmótico favorável para a entrada da água. E assim a célula fica túrgida, e aí, no caso do estômago, ele se abre. Quando precisa sair água, ou seja, no caso dos estômatos, fechar esses estômatos, aí sim, ela favorece a saída do potássio, como também favorece a saída do malato. E aí a água sai junto. Transporte de íons. O potássio ele também é muito importante na questão do transporte do nitrato. Ele transporta da região mais abaxial, vamos dizer assim, né, da região ali onde fica próximo das raízes, até a parte aérea. E aí esse transporte, né, que se dá da parte radicular até a parte aérea de nitrato é favorecida diretamente pelo potássio. E assim, a absorção do nitrogênio pelas raízes também é favorecida pelo potássio, já que essa absorção acontece quando há transporte da parte da raiz para a parte aérea. Não tem como a planta ficar absorvendo um nutriente se ele não está sendo translocado da parte mais baixa para a parte mais alta, vamos dizer assim. E algumas pesquisas já verificaram que há um sinergismo desses dois nutrientes. Quando você aumenta aqui a quantidade de potássio disponível para a planta, ok? Há também um aumento da produção quando se há um aumento também do nitrogênio. Então, assim, para que haja uma maior absorção do nitrogênio, para que você consiga aumentar as doses nitrogenadas, você também precisa aumentar as doses de potássio no solo, para que haja esse sinergismo, para que o nitrogênio seja absorvido, haja também, tem que haver também o potássio sendo absorvido.
Bom, o potássio ele é proveniente de minerais do solo, assim como o fósforo. Só que, diferente do fósforo, que vem das apatitas, são outros minerais que são ricos em potássio, como já vi aqui. Então, rochas e minerais ricos em potássio liberam esse potássio para os colóides do solo, que absorvem momentaneamente esses elementos. O K+, ele vai e volta da solução do solo, ele é disponibilizado para a solução do solo, assim como também ele volta para compor os colóides, para ser dissolvido pelos colóides. E esse K também pode ser fixado pelo colóide e principalmente óxidos e minerais de argila do tipo 1 para 1. Algo parecido com o que acontece com o fósforo, mas bem menos do que o fósforo. Sintoma de deficiência do potássio basicamente se dá na região mais velha, ok? Lembrando que esses sintomas de deficiência acontecem principalmente de forma mais evidente em monocotiledôneas. Então, por exemplo, no caso do milho, do arroz, sorgo, você vai verificar na parte mais velha, nas folhas mais velhas, uma clorose, ou seja, um amarelecimento nas bordas das folhas mais velhas, ok? Isso demonstra aí deficiência de potássio. Então, para mostrar aqui, por exemplo, folhas novas não aparecem com essa borda amarela, mas nas folhas velhas sim. Folhas novas não, folhas velhas sim. Isso porque o potássio, como é muito móvel, ele vai logo para a parte mais nova, ou seja, a planta tende a deixar a parte mais nova com todos os nutrientes possíveis, né? Se tiver que se manter viva, a planta vai preferir que fique viva a parte mais nova. E outro exemplo, de folhas velhas com a borda amarela, ou clorótica, vamos dizer assim. Café também aparece, né, apresenta algo parecido, e nem é uma monocotiledônia, mas apresenta essa coloração clorótica nas bordas das folhas mais velhas. Cana-de-açúcar. Esse vídeo eu também vou disponibilizar para vocês, para saber como é que os adubos potássicos são feitos, são produzidos. Vou colocar o link lá no mural. Bom, as principais rochas potássicas utilizadas na produção de adubos. Nós temos aqui a silvinita, que é formada principalmente de cloreto de potássio. O cloreto de potássio é o fertilizante mais comercializado no mundo, formado por cloreto de potássio e cloreto de sódio. Então, como tem cloreto de sódio no meio, tem sal no meio, e o cloreto de potássio também não deixa de ser um sal. Mas o cloreto de sódio, ele chega a ser pior do que o cloreto de potássio em termos de salinidade. Então, esse cloreto de sódio ele tem que ser retirado desse mineral. E aí exige um maior custo. A silvita, que é principalmente composta por KCl, essa aqui, vamos dizer assim, é o filé mignon dos minerais ricos em potássio. A silvita, basicamente, é só KCl. Então, assim, é pouco, o gasto é menor no que diz respeito a beneficiamento desse mineral. A langbeinita, que contém sulfato de potássio, sulfato de magnésio, também muito interessante, porque são apenas nutrientes importantes para a planta, magnésio, enxofre e potássio. E a cainita, que tem sulfato de potássio, cloreto de potássio, basicamente isso, né? E a cainita é o principal potássio encontrado na Alemanha, Rússia e Cilícia. Nós verificamos que a Rússia é um dos principais produtores desse minério. Bom, depois de alguns procedimentos físico-químicos de separação desse potássio, nós temos basicamente 4 fertilizantes mais comuns encontrados no mercado. O principal deles, quase 100% comercializado, é o KCl, cloreto de potássio. Ele tem 60% de K2O. Lembrando que esse K2O é uma representação de todo o potássio que existe solúvel combinado a outras formas aniônicas, ou seja, potássio ligado com oxigênio, potássio ligado com cloro, potássio ligado com fósforo, ok? Sulfato de potássio é outro adubo também muito utilizado, principalmente na agricultura orgânica, tem 48% de K2O.
sulfato de potássio e magnésio e nitrato de potássio, que é um dos principais adubos utilizados na fertirrigação, muito solúvel, 44% de K2O. Tem também outros nutrientes, outros adubos também, como, por exemplo, sulfato de magnésio, que também é bastante solúvel, sulfato de cálcio, que também, aí, nesse caso, aí, o sulfato de cálcio seria o gesso, não entra aqui, ok? Bom, recomendação de adubação. Muito parecido com o que a gente verificou com fósforo, ok? No caso do livro de recomendação para a região do Cerrado, da Embrapa, nós temos que verificar, basicamente, o teor de potássio no solo, ok? Só que, no caso do fósforo, nós tínhamos que avaliar o percentual de argila. Aqui no potássio não vai precisar. Vai precisar verificar se a CTC, a pH 7, é menor ou maior que 4. Lembrando que nós temos lá na análise de fertilidade aquele valor de T maiúsculo, que é a CTC, a pH 7. Se ele for menor do que 4, você vai utilizar essa parte de cima, tá bom? Para verificar se o teor de potássio é baixo, médio, adequado ou alto. Se a CTC, a pH 7 for maior que 4, aí você verifica a segunda parte da tabela. Lembrando que o extrator tem que ser MELISH 1. Se não for MELISH 1, você não vai poder utilizar essa tabela. Então, algo parecido com fósforo, vamos lá. Imagine uma situação em que você tem aqui 38 miligramas de potássio com uma CTC APH 7, lembrando que o T minúsculo é CTC, ok? Sem ser APH 7. E o T é a CTC APH 7. E aqui embaixo tem fósforo, sódio, potássio, ferro, zinco, manganês, cobre, cádmio, chumbo, níquel e cromo, extrator, MELISH 1. Então, todos esses aqui foi feito através do MELISH 1. Quem quiser essa análise, eu posso disponibilizar para vocês no mural, ok? Então, vamos lá. Para saber se o teor de potássio no solo é baixo, médio, adequado ou alto, primeira coisa que nós temos que saber é se a CTC APH 7 é maior ou menor que 4. Se nós avaliarmos aqui, é 5,69, ou seja, é nessa segunda tabela aqui, ó. A segunda tabela são solos com CTC APH 7 igual ou maior que 4. Então, essa segunda aqui. 38 miligramas de potássio por decímetro cúbico. 38 fica entre 26 a 50, ou seja, o teor de potássio é considerado médio. Sabendo que o teor de potássio é considerado médio, se eu quiser fazer uma recomendação, por exemplo, para milho irrigado, eu vou lá na tabelinha de milho irrigado, vou botar aqui, ó, e eu verifico que, em relação ao potássio, eu tenho uma adubação a ser feita tanto na semeadura, como também uma adubação de cobertura. Essa adubação de semeadura, geralmente, é uns 15 dias antes do plantio, a adubação de cobertura de 25 a 40 dias após a germinação. E verifico a expectativa de rendimento. Por exemplo, eu quero um rendimento de 10 toneladas por hectare. Quanto eu vou aplicar na semeadura de potássio? Depende do nível, adequado ou alto. Nesse caso aqui, nenhum dos dois se encaixa, né? Vamos voltar aqui, porque ele é médio, não é? Então, já não vou utilizar essa primeira tabela aqui. No caso aqui da adubação de cobertura, aí eu vou poder utilizar. Por quê? Porque ela não pergunta se é adequado ou alto. Eu vou utilizar, independente se é adequado, médio ou alto. Por exemplo, se eu quiser uma expectativa de 10 toneladas por hectare, com 25 dias a 40 dias após a germinação, eu vou aplicar 60 kg por hectare de K2O. Professor, tudo bem, eu sei a quantidade de K2O aplicar na cobertura e na semeadura, já que o nível de potássio não é adequado nem é alto, de acordo com a tabela do livro. Bom, parecido com o que nós também verificamos com fósforo, existe outra tabela genérica que você pode utilizar. Então, vamos lá. A CTC APH 7 não foi maior que 4? Foi 5 ponto alguma coisa. Então, você vai verificar aqui embaixo, ó, nessa segunda parte da tabela. A quantidade de potássio não foi de 38? Vamos lá de novo. Opa.
38. Então, se foi 38, 38 é aqui, né? A gente tem 26 e 50. Então, a quantidade a você aplicar a adubação de plantio será de 50 quilogramas de K2O por hectare, ok? Então, nós consideramos essa adubação corretiva. Já que se faz adubação corretiva, não precisa fazer adubação de semeadura, seria a mesma coisa. Então, você vai aplicar, vamos lá, 50 quilogramas por hectare de K2O na semeadura. Aí no livro fala qual é o período, se é 15 dias ou 10 dias antes da semeadura, vai depender da cultura, e vai aplicar depois uma adubação de cobertura de, por exemplo, 10 aqui, né? 10 toneladas por hectare, de 60 quilogramas de K2O. Então, o exercício que eu vou passar para vocês é similar ao que eu também passei para vocês sobre nitrogênio e fósforo. Vocês vão transformar aquelas quantidades sugeridas em fertilizantes, aquelas quantidades sugeridas de K2O em fertilizantes e verificar quais desses fertilizantes são mais vantajosos economicamente. Então, nós temos aqui cloreto de potássio a ser transformado, sulfato de potássio e nitrato de potássio em semeadura para um rendimento de 10 toneladas por hectare. Okay? Teoricamente, qual o adubo mais vantajoso do ponto de vista econômico? Então, nós temos aqui o KCl, com 60% de K2O, R$ 1.036,8 a tonelada. Nós temos o sulfato de potássio, com 48% de K2O, R$ 5.325 a tonelada. E o nitrato de potássio, 44% de K2O, R$ 6.213,5 a tonelada. Bom, pessoal, é isso. A aula de hoje foi bem resumida, porque já temos aí muita informação em relação a como isso deve ser feito, né? Como essas tabelas devem ser consultadas, ok? Precisando de mim, estou disponível no WhatsApp e também através do e-mail. Um abraço a todos e até mais.